Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro já preparou o discurso para depois de ser preso. Ele alegará ser preso político se for abatido pelo Xandão. Jair Bolsonaro alegará ser preso político e se dirá alvo de perseguição caso o ministro Alexandre de Moraes expeça um mandado de prisão. Bolsonaro alegará ser preso político e vai se dizer alvo de perseguição caso Alexandre de Moraes determine sua prisão. O ex-presidente insiste em não ter incorrido em nenhuma prática criminosa, nenhuma, ele diz. Bolsonaro afirmará, caso alvejado, que está sofrendo perseguição por conta de suas posições quando presidente. Ainda não está claro se o discurso ficaria no campo da retórica ou se seria usado para pedir asilo político, o que é muito mais provável. Também nos Estados Unidos, Anderson Torres retornou ao Brasil e se entregou após a prisão decretada por Moraes. A tese de prisão política já foi usada pelo principal adversário de Bolsonaro em circunstâncias diferentes. Há não muito tempo, Lula se dizia perseguido para Lava Jato, e aí a gente se revolta quando chega num ponto desse, de uma reportagem que é um absurdo, não é? Comparar o que havia contra o Lula, contra o que há contra Bolsonaro, contra Lula o que havia, basicamente, era uma acusação de atos de corrupção não identificados. E outra coisa que precisa muito ser varrida do cenário político é esse tipo de atitude de um colunista, de um jornalista que não tem capacidade de discernir entre as duas coisas. A ONU, por acaso, deu aval, ou alguém acredita que vá dar aval à tese de Bolsonaro sobre fraude processual contra ele? É óbvio que não. O jornalista tem o direito de dizer todas as besteiras que quiser, mas cabe à sociedade ter um caminho para denunciar o que é absurdo. Não é? As redes sociais cumprem esse papel? Cumprem, não é? Mas a gente precisa ter uma fórmula de combater isso com mais efetividade, e talvez o time político de Lula deva vir a público quando surgir esse tipo de notícia malévola, concluindo que a prisão de Bolsonaro é algo que praticamente está concretizado. Lógico, ele pode usar esse discurso de preso político para tentar fugir, para tentar pedir asilo, mas ele vai ter que se refugiar em alguma ditadura, porque nenhum país democrático e sério vai dar qualquer credibilidade para isso. Mas essa matéria é a prova do que o Blog da Cidadania já disse, de que a prisão de Bolsonaro é questão de tempo. E saiba você que assiste que não é pouco tempo. E o PT fará pesquisas para reposicionar sua imagem junto à população. Dados serão usados em inserções. A sigla quer se mostrar antenada às mudanças no mercado de trabalho. O PT fará pesquisas para reposicionar sua imagem no cenário nacional, no novo contexto do partido que volta a comandar a República. Os resultados ajudarão a subsidiar as inserções gratuitas na TV a que a legenda terá direito no final de março e início de abril. Dirá que o povo brasileiro mudou desde que deixamos a presidência, a classe trabalhadora mudou. Diante desse novo cenário, o partido precisa se reposicionar, diz o secretário de comunicação do PT, Gilmar Tato. Serão feitas pesquisas quantitativas e qualitativas. A principal modificação, afirma o dirigente, é na natureza do emprego, agora com uma massa de informais e trabalhadores por aplicativo. No início do PT, a preocupação maior era com a carteira assinada. Agora, uma nova realidade.
Outro posicionamento estratégico do PT que deverá ser explorado na propaganda partidária é se colocar como voz do povo dentro do governo. É um governo de coalizão e dentro dele o PT tem que representar o povo. É uma medida muito interessante porque realmente haverá uma disputa no governo federal sobre os rumos, por exemplo, dessa legislação trabalhista, entre outras coisas. Mas o PT agora vai trabalhar muito fortemente também através dessas pesquisas para reverter o antipetismo que ainda é considerável na sociedade. E as lojas americanas contratam a consultoria que deu emprego a Sérgio Moro, a Álvares e Marçal, que vai ajudar na reestruturação dessa empresa. A consultoria Álvares e Marçal foi contratada pela Americanas para auxiliar a empresa nesse momento de crise e de recuperação judicial. E, na verdade, essa é uma das especialidades dessa empresa, não contratar juiz golpista. E a suspeita de Caixa 2 afunda Bolsonaro nas redes. Enquanto ele segue no caradurismo, bem como seus adeptos, 86% nas redes criticaram fortemente o Bolsonaro pelo uso de dinheiro público até para pagar as motociatas. Campanha eleitoral de Bolsonaro com dinheiro público desviado. E o impasse no julgamento de militares é a missão mais espinhosa do novo comandante. Eu explico para você o que acontece. Os militares golpistas que estão sendo flagrados querem ser julgados pela justiça militar, que nunca condena ninguém, nenhum militar. E, na verdade, o STF diz que a prerrogativa de julgar os militares golpistas é dele mesmo, o STF, ou seja, a justiça comum. Não há condições, não há menor hipótese, o STF diz, de deixar que os militares investiguem e julguem os militares golpistas. E depoimentos, vídeos e mensagens provam que os atos golpistas foram premeditados. Evidências têm sido usadas pela Polícia Federal e pela PGR para avançar sobre instigadores do golpe e mentores dos ataques aos três poderes, principalmente o mentor maior que está lá nos Estados Unidos. Vejam esse bilhete. Deixem idosos e crianças no QG. Não ouçam carros de som. Destino, Praça dos Três Poderes. Mas tem muito mais coisa aqui nessa matéria que já está reproduzida no blog da Cidadania. Sinais de planejamento prévios. A partir do dia 4, para fugir do monitoramento das redes sociais, golpistas espalharam um convite para a manifestação com o apelido de Festa da Selma. O nome é uma referência à selva, expressão comum entre os oficiais do Exército. Em uma imagem compartilhada nas redes, há aviso para deixar idosos e crianças no QG. E após mudança no Exército, o Lula mira novas trocas e tem pela frente outros focos de tensão com as forças. E esses focos de tensão, basicamente, são as comemorações militares em 31 de março para comemorar o dia do golpe militar de 1964. E, na verdade, essa missão não deveria nem existir, porque é proibido que os militares comemorem o golpe de 1964. Mas durante o governo Bolsonaro foi comum eles darem essas declarações golpistas. E o raio-x das ações que podem afastar Bolsonaro se refere ao tempo que falta para que o atual corregedor-geral do tribunal saia do cargo, porque, na verdade, ele deve sair do cargo agora no segundo semestre. E quem vai assumir o caso do Bolsonaro no TSE vai ser o sucessor dele, que foi indicado para aquele tribunal por Bolsonaro e que tem, na verdade, agido
para proteger o Bolsonaro de forma inconteste, principalmente durante o processo eleitoral. Foi esse juiz que pode assumir no segundo semestre o caso do Bolsonaro no TSE, é aquele mesmo magistrado que proibiu que falassem de política no festival Lula-Palusa. E de falta de médicos à venda de remédios, a gestão Bolsonaro ignorou denúncias sobre os Yanomamis. E, na verdade, vejam só essa cena, que é uma cena que só alguém com o coração muito corrompido pode não se comover com uma cena dessa, não é? E o Bolsonaro, ele ignorou o sofrimento dessa gente de forma sabida e consabida. Então, finalmente, há um caso legítimo de genocídio. Muitas crianças morreram e adultos contra Bolsonaro. Esse tipo de crime cometido contra os Yanomamis vai condenar o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. E seguidores repetem Bolsonaro no desprezo à crise Yanomami e aderem a teorias conspiratórias. Na verdade, dizem que é uma farsa da esquerda e o Bolsonaro, inclusive, de lá dos Estados Unidos, deu a senha para eles. Então, essa efervescência bolsonarista nas redes sociais para negar a existência dessas imagens que todos estão vendo é justamente o produto da ação do Bolsonaro, que demonstra que quanto mais tempo ele ficar solto, pior vai ser para o país, porque ele seguirá instigando loucuras, mentiras e ameaças à democracia. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.